Fala galera! Terceiro longa-metragem da carreira do Ari Aster, um dos cineastas mais badalados do cenário atual do horror. Bo Tem Medo é um filme estranho, muito estranho. E trata-se de um estranho que vai dividir o público, porque toda essa estranheza é difícil de compreender, de absorver. O discurso fílmico é bastante interpretativo. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Bo is Afraid, Bo Tem Medo, é um projeto muito pessoal do Ari Aster, muito intimista, que se não fosse a A24, dificilmente encontraria outro estúdio para bancá-lo. E ainda que encontrasse, talvez o cineasta não tivesse toda a liberdade criativa que ele dispôs aqui. Aster dirigiu 2 dos filmes de terror de maior sucesso da A24, Hereditário e Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Então, o estúdio meio que deixou ele fazer o que bem entendesse em seu novo longa-metragem. A A24 conquistou ao longo dos anos um público fiel, que curte as produções fora da caixinha que a empresa costuma oferecer, além de ter um marketing efetivo que vende e vende muito bem esses filmes diferentões. Joaquin Phoenix interpreta o personagem título, Bo Wasserman, um sujeito na casa dos 50 e poucos anos que sofre com muitos traumas e fobias. Agorafobia, hipocondria e aracnofobia são alguns exemplos. Solitário e recluso, ele vive num apartamento em ruínas, se escondendo do mundo. Sair de lá para fazer qualquer coisa requer muito esforço do protagonista, porque o bairro onde ele mora em Nova York é habitado por todo tipo de gente esquisita e ameaçadora. Ao decidir visitar sua mãe Mona, Bo embarca numa viagem cheia de acontecimentos inexplicáveis que parecem ter saído de um pesadelo, e todas essas situações incomuns o fazem refletir sobre sua vida, marcada por medos e inseguranças. No início de 2022, quando Bo is Afraid foi anunciado, e naquela época se chamava Disappointment Boulevard, um título muito melhor, na minha opinião, a obra foi categorizada de comédia de terror. Numa entrevista ao Deadline, o ator Nathan Lane, que está no filme, foi além e disse que o Ari Aster havia criado aqui um novo subgênero do terror, o pesadelo comédia. Ao promover uma sessão especial do filme em Nova York no início de abril, a A24 chamou Bo is Afraid de terror surrealista ambientado num presente alternativo. A obra, de fato, é muito difícil de categorizar. Os trabalhos anteriores do Aster já ofereciam narrativas pouco convencionais, digamos assim, porém contavam histórias de horror psicológico. Bo Tem Medo segue a cartilha do roteirista e diretor, também possui uma condução narrativa fora dos padrões e até chega a trabalhar com elementos do gênero, com direito a algumas sequências bem bizarras e perturbadoras, mas está longe de ser um terror, parece mais uma tragicomédia. Independente do gênero, Bo is Afraid não chega nem perto de proporcionar a mesma experiência atmosférica dos 2 longas anteriores do cineasta. O filme até que começa muito bem. O primeiro ato é fantástico ao apresentar o paranoico personagem e sua maneira muito particular de enxergar o mundo. Tudo e todos lhe parecem extremamente ameaçadores. E o cara carrega muita vergonha por conta de uma deformidade física. Isso sem falar no relacionamento com a mãe dominadora, um relacionamento problemático, calcado na base da culpa e da chantagem emocional. Se Freud estivesse vivo, ia adorar esse filme. Joaquin Phoenix, mais uma vez, dá um show de interpretação, vivendo o sujeito tímido, ingênuo, covarde, cheio de fobias. Porém, ao contrário de Coringa, onde o seu personagem vai crescendo à medida que a trama avança, aqui a sua performance vai se apagando, vai perdendo o brilho do segundo ato em diante, porque a narrativa começa a degringolar. Sonhos e realidade se misturam numa falsa odisseia de autoconhecimento. Antes da vinheta, eu disse que a compreensão do longa-metragem era difícil por causa do discurso fílmico interpretativo.
Se você gosta, se você curte esse tipo de produção que instiga, que não entrega tudo mastigado e que promove discussões e debates, saiba que com Beau is Afraid, o Ari Aster elevou o jogo a outro patamar. Um patamar onde ele brinca, ele joga sozinho. A menos que o cineasta dê uma entrevista dizendo: olha, a minha intenção com a obra era essa, essa e essa, jamais saberemos se a nossa interpretação chegou perto do que ele idealizou. Em Beau tem medo, não adianta estar muito atento aos signos imagéticos, porque nem tudo faz sentido e se conecta. Teve momentos em que eu achei que estava fazendo os links, mas aí veio a cena seguinte e desmontou a minha linha de raciocínio como um castelo de cartas. Buscar lógica dentro do filme é perda de tempo. Talvez o melhor seja mesmo se render, se entregar a esse espiral surrealista. São muitas passagens sem nexo, aparentemente sem nexo, né? Que não se encaixam nem aqui nem acolá. O pior com muitas aspas, é que algumas dessas sequências são impressionantes, criativas, bizarras, incômodas, mas soam perdidas, sem propósito, com mais aspas, dentro da narrativa. Mais do que uma experiência cinematográfica, uma intensa experiência cinematográfica, Beau tem medo é um experimento cinematográfico. Nós, o público, somos transformados em ratinhos de laboratório pelo sádico Sr. Ari Aster, que com sua epopeia interminável testa todos os nossos limites, provocando confusão mental, ansiedade e impaciência. São 3 horas que demoram para passar. A duração excessiva torna o filme cansativo, principalmente após a segunda hora. Completar os últimos 60 minutos é uma tarefa tão excruciante quanto a jornada do protagonista. Em 1982, Dario Argento dirigiu Tenebre, um dos filmes mais violentos de sua carreira, como uma maneira de exorcizar o medo e toda uma vibe negativa que o cercava depois dele ter sido ameaçado de morte por um fã obsessivo. Em 2009, o dinamarquês Lars von Trier afirmou ter feito o polêmico Anticristo para colocar um ponto final numa crise de depressão. Beau tem medo foi a forma que o Ari Aster encontrou para expurgar a conturbada relação que ele tinha com sua mãe. Cinema tem dessas coisas, enquanto arte possibilita que o criador construa sua criação a partir de suas experiências pessoais, sejam elas positivas ou negativas. Que bom para ele que o seu longa-metragem funcionou como uma espécie de rito de passagem, um rito de superação. Para mim, enquanto espectador, foi uma experiência exaustiva. Haja saco para acompanhar essa obra autocomplacente, cheia de autoflagelação emocional, pretensiosa pra cacete. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!